Bem-vindos à nova aula do curso Ciência e Covid-19, e é um prazer apresentar a Kate Regina Cordeiro de Andrade. Ela é pesquisadora da Universidade de Brasília e também consultora técnica do Ministério da Saúde. E o assunto hoje que a Kate vai apresentar é sobre políticas informadas por evidências sobre a pandemia do coronavírus na perspectiva da saúde global. Muito obrigado por aceitar esse nosso convite. Obrigada, professor Ayrton. É um grande prazer estar com vocês hoje. E para iniciar, a gente sabe que a tomada de decisão, ela, em qualquer área, incluindo a área da saúde, idealmente deve se levar em consideração diferentes fatores relacionados ao contexto local, como os fatores culturais, econômicos. Hoje, mais do que nunca, a importância da pesquisa científica entre esses fatores, ela é reconhecida e valorizada. Então, há muitos esforços sendo realizados para promover a tomada de decisão informada por evidência, o que acarreta em planejamentos, em implementação de estratégias que já foram testadas, que já foram comprovadas até efetivas em outras evidências. Então, as políticas informadas por evidências, elas são fundamentais para esse processo de tomada de decisão política especificamente. Então, elas apoiam e se apoiam no entendimento e reconhecimento de que as pesquisas, as evidências científicas de alta qualidade, elas podem melhorar o desempenho dos sistemas de saúde. Então, as PIs são esses resultados de processos sistemáticos e transparentes para acessar a evidência, avaliar essa evidência, adaptar ao contexto local, porque às vezes as evidências são de outros contextos, de países desenvolvidos, e aí há essa necessidade de adaptação, e, enfim, aplicar a evidência científica no processo de tomada de decisão, e nesse caso em saúde. Então, elas objetivam que a decisão considere as melhores evidências científicas como subsídios do processo decisório, da deliberação pública sobre um problema de política prioritário, ou urgente, emergente. O Ministério da Saúde ele tem tido esse cuidado de tomar as decisões pautadas por evidência científica, e a gente vai falar um pouquinho sobre esses processos, como têm sido esses processos, foi o convite do professor Ayrton, e o que acontece? O Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, ele tem como uma das atribuições atuar na promoção do uso sistemático e transparente de evidências científicas para subsidiar as políticas de saúde e a tomada de decisão qualificada no âmbito do Ministério da Saúde, nos gestores do Sistema Único de Saúde. Para isso foi instituído um núcleo de evidências que atua na produção de estudos secundários. Esses estudos são levantamentos, sínteses de evidências científicas que já estão disponibilizados na literatura. Porque nós sabemos que o tempo da ciência ele é diferente do tempo da gestão. O tempo necessário para a realização de uma pesquisa, a conclusão de uma pesquisa em saúde, ela é uma forte barreira para o uso desse conhecimento por gestores. Então, para suprir essas barreiras, essa grande barreira, estudos rápidos que sintetizam evidências científicas já disponíveis na literatura podem facilitar o uso da evidência no processo de tomada de decisão em saúde, um processo político, uma tomada de decisão urgente, emergente. Nesse contexto, nós elaboramos um portfólio com produtos baseados em um dos produtos de resposta rápida, de sistemas de resposta rápida do CREDIT no Canadá, e nós elaboramos alguns estudos que vão, a depender dos dias de elaboração deles, da profundidade que se precisa, que é necessária para a tomada de decisão. Então, nós temos dentro desse serviço de resposta rápida estudos que vão desde 5 dias úteis para elaboração até 40 dias úteis para elaboração.
Então, nós temos, e num contexto de emergência, de urgência em saúde, a gente, então, pode tornar esses dias úteis dias normais. Nós temos o estudo que vai desde o inventário de referência, que identifica e quantifica evidências disponíveis sobre determinada temática, um sumário que categoriza essas evidências, há uma revisão rápida que vai categorizar, quantificar, sumarizar e também avaliar a qualidade metodológica e apresentar uma síntese desses resultados, tanto quantitativa como qualitativa, de estudos que já foram elaborados sobre uma determinada temática. Então, no dia 8 de dezembro, nós tivemos os primeiros casos de uma pneumonia que não tinha uma causa conhecida, era desconhecida, lá na China, em Wuhan. No dia 30 de dezembro, a OMS identificou essa pneumonia de causa desconhecida. No dia 3 de janeiro de 2020, o Ministério da Saúde detectou que havia esse evento na China e pediu informações à Organização Mundial de Saúde. No dia 5 de janeiro, a Organização Mundial de Saúde estabeleceu o primeiro comunicado, avisando que haviam clusters de casos de pneumonia que poderia estar relacionado ao mercado de frutos do mar. E aí, no dia 9 de janeiro, foi identificado, então, o agente etiológico e que era uma nova espécie de coronavírus. A OPAS, a OMS, tiveram a primeira reunião de alinhamento no dia 20 de janeiro, e no Brasil nós tivemos uma ativação do Comitê de Operações de Emergência, devido à ativação ali em nível 1 de alerta, que não tinha ainda casos suspeitos. O primeiro caso suspeito ocorreu no dia 27 de janeiro, e aí havia um perigo iminente, até com a mudança da definição de casos confirmados. A OMS altera o posicionamento dela e eleva o risco para alto no dia 28 de janeiro. E no dia 29 de janeiro, o Núcleo de Evidências do Departamento de Ciência e Tecnologias do Ministério da Saúde elabora o primeiro estudo para trazer levantamento de possíveis alternativas terapêuticas para coronavírus. E aí nós sabíamos que já tinha acontecido outros dois grandes eventos, que era a SARS por coronavírus, e foi a SARS em 2002, 2013 e a MERS em 2012. Nós, então, fomos buscar fazer um levantamento sobre estudos que tinham buscado tratamentos, avaliar os tratamentos que foram usados nesses tipos de coronavírus anteriores, qualquer coronavírus em humanos. No dia 30, durante a execução desse estudo, no dia 30 de janeiro, a OMS declarou a emergência de saúde pública de interesse internacional. O NEV apresentou um levantamento no dia 3 de fevereiro e foram seguidos os eventos aí do coronavírus. No dia 10 de fevereiro, o Brasil declarou a emergência de saúde pública de importância nacional. Nós tivemos a definição do nome do coronavírus, que era coronavírus 2, da síndrome respiratória aguda grave e da doença coronavírus em 2019, a COVID de 2019. Isso foi importante porque, à medida que havia indexação dos artigos científicos, nós precisávamos dessa definição exata para identificar o que estava acontecendo, porque ainda vinha como coronavírus e outros termos. E aí nós tivemos a ampliação dos casos para além da China, primeiro em 7 países, depois em 8 países, até que tivemos nosso primeiro caso no Brasil, em São Paulo, no dia 26 de fevereiro, e no dia 11 de março nós tivemos a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Os formuladores de políticas brasileiros precisavam urgentemente dessas sínteses de evidências para tomar decisões, para tomar diferentes tipos de decisões e para orientar a população de um modo geral. Então, haviam sínteses de evidências para serem realizadas, e a Organização Mundial de Saúde recomendou e recomenda que sejam feitas sínteses rápidas de evidências para esse tipo de evento, especialmente um surto, uma epidemia, uma pandemia, uma urgência, uma emergência em saúde. Então, nós realizamos essa primeira síntese, dia 29 de janeiro. Tem todo um método envolvido nessa revisão rápida, que é um método científico mesmo, na qual a gente estabelece um protocolo a priori,
tem critérios de elegibilidade, então os critérios de elegibilidade era qualquer estudo de dados clínicos, né, sobre alternativas terapêuticas para tratamento das infecções por coronavírus humano. A exclusão eram estudos que fossem animais ou in vitro, cartas do editor, qualquer que não fosse um estudo científico especificamente. Tínhamos as primeiras estratégias de buscas ainda no âmbito de coronavírus mais aberto, sem ser o Covid-19, qualquer tipo de coronavírus. E aí nós pesquisamos as principais bases de dados indexados, como o PubMed americano, mas buscamos artigos americanos, Embase, Cochrane, Clinical Trials, para ver estudos que estavam em andamento ou que foram registrados, BPS. Nós tivemos, então, a seleção e a extração dos dados, tanto por duas revisoras de maneira independente, porque, apesar de ser uma revisão rápida, uma revisão sistemática rápida, os critérios metodológicos, eles são também rigorosos, apesar de encurtar algumas etapas para dar essa resposta mais rápida ao tomador de decisão. Então, nós tivemos também a avaliação da qualidade metodológica, utilizamos ferramentas apropriadas a depender dos estudos que eram identificados. Então, dentre os estudos de revisões sistemáticas, nós usamos a ferramenta AMSTER-2. Para ensaio clínico randomizado, nós usamos a avaliação do risco de viés da Cochrane. Para coorte, séries de casos, relatos de casos, nós usamos as ferramentas do Instituto Jonas Briggs. Então, nós tivemos 726 artigos identificados, registros identificados. Após a exclusão das duplicatas, triamos por título e resumo 543 registros e, posteriormente, foram excluídos 54 por não estabelecerem alguns critérios de elegibilidade ou por estarem sobrepostos a estudos que já haviam trazido os mesmos dados, e foram incluídos 25 artigos, sim, 25 estudos. Desses 25 estudos, tiveram diferentes tratamentos medicamentosos e também tratamentos de suporte para o coronavírus humano. E aí, desde antibióticos, antivirais, imunoglobulinas, terapias combinadas entre essas classes medicamentosas. Tratamentos de suporte também tinham posição prona, as ventilações mecânicas invasivas e não invasivas, todo tipo de oxigenoterapia, máscara de Ventura. Então, nós mapeamos todas essas evidências relacionadas a essas alternativas terapêuticas. Num processo de política informado por evidência, uma etapa extremamente importante é a tradução do conhecimento. Todo esse processo de síntese de evidência está envolvido num processo de tradução do conhecimento, que vem do inglês, do termo knowledge translation. Então, a tradução do conhecimento, ela é essencial às políticas informadas por evidência por estar envolvida nesse processo de síntese, de disseminação e de aplicação ética, na interação entre quem elabora o estudo, quem elabora a ciência e quem vai tomar a decisão. Então, esse processo, uma parte importante do processo da tradução do conhecimento, do knowledge translation, é a disseminação, é como empacotar o conhecimento, como levar para o gestor esse conhecimento científico, de forma que tenha uma melhor absorção, num tempo oportuno, de forma mais acessível, mais palatável, uma maneira que seja mais fácil para absorver esse conteúdo. Então, alguns recursos são necessários para isso, né? Nem todos têm a habilidade de fazer esse processo, e há pessoas específicas, profissionais específicos da comunicação social que trabalham conosco no núcleo de evidências para facilitar esse processo e para executar o processo. Então, nós temos jornalistas, nós temos designers gráficos que trabalham conosco desde o início da demanda, desde a formulação da pergunta de pesquisa do gestor do Ministério da Saúde, para já ir pensando na forma de fazer esse empacotamento. Então, nós fizemos esse processo nessa primeira revisão rápida, e aqui ele apresentou o fluxograma, apresentou a sumarização dos principais tratamentos relatados, a conclusão,
colocou a estratégia de busca num QR Code, então tentou transformar aí de uma forma mais rápida. No dia 31 de janeiro, que foi a primeira síntese de evidências. No dia 9 de março saiu a atualização e nós fomos mudando as estratégias de busca para identificar mais estudos. Fizemos novas buscas e aí aumentaram então os estudos. Ali, mais ou menos por volta do dia 9 de março, nós tivemos 102 estudos em andamento, 21 documentos técnicos de todos os países, 19 estudos incluídos. Então, nós temos uma atualização constante nesse processo, porque como há uma emergência de saúde pública e as evidências estão surgindo de forma contínua, nós estamos atualizando constantemente essas sínteses de evidências. E aí nós incluímos, então, bases até para preprints, porque como há necessidade, tem alguns artigos que há toda uma crítica sobre isso, sobre incluir, mas há necessidade nesse caso por conta das publicações estarem sendo constantemente. Né? Esses preprints não têm avaliação por pares, né, executada, mas a gente incluiu aí para tentar trazer o mapeamento do que estava sendo. Nessa segunda atualização, nós passamos novamente por esse processo de empacotamento da informação, e aí nós apresentamos aqui os principais medicamentos, então, em quais países estavam usando tais medicamentos. E nos colocaram num formato que o gestor pudesse ver, olha, a China está usando um liponavir, ritonavir, associado com interferons, associados com a Arbidol. E aí nós tivemos aqui a ilustração do que estava sendo usado na China, na Espanha, no Líbano e em alguns países. Quais que eram essas classes medicamentosas? Então, era a medicina tradicional chinesa, eram interferons, era o antimalárico, hidrocloroquina, quais que eram esses medicamentos. Aqui nós tivemos as referências, né, também por um QR Code, para que a pessoa pudesse ter o acesso a essa referência de forma mais rápida. Então, nós apresentamos esse segundo momento. Em seguida, o presidente dos Estados Unidos anunciou um dos estudos sobre hidroxicloroquina. Nós tivemos esse anúncio muito disseminado pelo mundo. A Anvisa trouxe esclarecimentos sobre isso, sobre porque estava, então, esgotando esse remédio nas farmácias, porque a gente está percebendo que, para além da disseminação rápida das evidências, que nós estamos percebendo que grandes revistas de alto impacto estão liberando acessos, estão deixando aberto os artigos científicos também, essa informação, esse momento de pandemia está trazendo esse momento de pandemia numa época virtual em que vivemos, de redes sociais, está trazendo esses outros eventos também. Então, nós fomos demandados e com isso até nos Estados Unidos teve gente que começou a tomar a medicação e faleceu porque usaram outro tipo de medicação e os preços do medicamento subiram. Então, a gente observa esse evento. Na Nigéria também, a gente viu que pessoas foram hospitalizadas por tentar usar de maneira preventiva. No Brasil, acabaram-se os remédios. Então, nós tivemos uma demanda do Ministério da Saúde para investigar mais a fundo a cloroquina para tratar o coronavírus. E nesse processo, nós fizemos uma outra revisão rápida sobre eficácia e segurança da cloroquina e da hidroxicloroquina para tratamento de infecções por coronavírus. Isso no dia 22 de março. A hipótese era essa de que havia redução da replicação viral, aumentava-se o pH endossomial, faz a imodulação, tinha toda uma hipótese por trás desse medicamento. É um medicamento que, para o Brasil, a gente tem um profundo conhecimento acerca dele, porque nós temos uso dele há muito tempo, por conta da nossa região endêmica da malária, especificamente. Então, nós fizemos esse levantamento, identificamos 38 estudos. Dentre esses estudos, havia apenas um ensaio experimental, um estudo experimental, estudo clínico. Esse estudo era aberto, não randomizado,
e ele trazia, então, a intervenção como a hidroxicloroquina, usaram a hidroxicloroquina 3 vezes ao dia, por 200 miligramas, em 20 pacientes. Em 6 pacientes associaram a azitromicina, e em 16 pacientes fizeram o tratamento padrão. O suspeito investigado da medicação era a ausência de detecção viral pelo PCR. Após 6 dias de tratamento, eles observaram que 70% do grupo da hidroxicloroquina estava sem a detecção viral, comparado com 12% do grupo controle. Na análise secundariamente, eles investigaram que 100% do grupo que usava hidroxicloroquina associado à azitromicina não apresentavam a carga viral em comparação com 57% do grupo só hidroxicloroquina e 12% no grupo padrão. A questão é que quando a gente pensa na política informada por evidência, é necessário adotar esses processos sistemáticos e transparentes, como vocês estão observando, a gente apresenta todos os estudos, faz de forma sistemática, então há toda uma sistemática e transparência nesse processo, mas também que é útil, né, para que se possa examinar ali quais evidências que foram usadas para informar as decisões, mas também é necessário essa avaliação dessas evidências, né, o julgamento sobre aplicabilidade, implicações, potenciais efeitos. Então, é muito importante, entre os numerosos fatores que determinam o uso de decisões por tomadores de decisão, né, o uso de evidência, o que determina o uso da evidência pelos tomadores de decisão, é importante essa questão da característica da qualidade metodológica, a qualidade da evidência, né, incluindo o fato de que nem todas as evidências elas são igualmente confiáveis. Então, esse estudo é um estudo aberto, em mascaramento, não randomizado, que incluiu ali, acho que 42 participantes, um tamanho amostral inferior ao que eles tinham calculado. A presença de um grupo comparador semelhante seria essencial para estimar o efeito. Um método de randomização apropriado, ele evitaria uma confusão em torno desses resultados. A falta de mascaramento dos participantes, da equipe, dos avaliadores, também pode levar a desvios, né, a vieses, que é como a gente fala. Então, há uma série de questões envolvidas, né? Mas nesse caso a qualidade do estudo é tão ruim que limita recomendações para o uso rotineiro ali da hidroxicloroquina para pessoas infectadas ali por coronavírus. No entanto, considerando um cenário excepcional de pandemia, em pacientes muito graves que não têm contraindicações, há fatores de risco, né, para eventos adversos contidos para hidroxicloroquina, e no cenário da pesquisa clínica pode ser discutido, foi o entendimento ali do Ministério da Saúde. Então, um outro serviço que foi realizado é o inventário de referência. Esse inventário de referência, ele vem identificar e quantificar as evidências científicas sobre determinada temática, então auxilia ali gestores para uma tomada de decisão acerca de algo que precise ser relatado. Então, havia uma necessidade para recomendações de necrópsia em caso de óbito por coronavírus. Fizemos a busca eletrônica, né, equipe, e foi identificado, então, várias formas de recomendações da prática. Não havia um consenso entre os países acerca da recomendação, da orientação, e tinha desde urnas fechadas, embalsamento, biópsia, cremação, uma série de... E aí aqui há o quê? A quantificação e a identificação dessas evidências disponíveis. A equipe técnica foi lá e conferiu e fez, então, o documento norteador. Houve também uma outra demanda de inventário de referência sobre a associação entre o uso de inibidores da enzima conversora de angiotensina e angiotensina 2 e o ibuprofeno, né, sobre a segurança relacionada de pacientes por Covid. Também foi um inventário de referência
e também trouxe essa quantificação. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês de políticas informadas por evidências, de processos das políticas informadas por evidência. É claro que para fazer a política informada por evidência é necessário adotar todos esses processos, como nós falávamos, sobre processos sistemáticos, transparentes, equilibrados, embora isso não signifique que o processo da tomada de decisão será dessa forma, né, com equidade, etc., sistemático, transparente. Então, a transparência é útil, há dificuldades nesse processo, como nós estávamos falando, para a apresentação dos resultados, porque tem que ser rápido, então tem que executar o estudo rápido, tem que empacotar o estudo rápido, e há toda essa dificuldade. Então, mas, sobretudo, sabemos que o uso do conhecimento, ele potencializa a obtenção de ganhos e que vale a pena por isso, potencializa a obtenção desses ganhos significativos para a política e no uso dos recursos públicos. Então, quero me colocar à disposição para elucidar quaisquer dúvidas que tiverem. E é isso, muito obrigada. Bom, então, em primeiro lugar, muito obrigado, Kate, por apresentar essa palestra, que é muito útil. Vários de nós temos a oportunidade de trabalhar junto com o Ministério, e isso não é novidade para quem desenvolve esse trabalho junto ao Ministério. Mas muitos profissionais de saúde, principalmente os acadêmicos da área de saúde, não sabem o trabalho que até chamaria de bastidores, né? Que quando o ministro, os técnicos apresentam as suas orientações em relação a políticas públicas, evidentemente que tem um grupo de profissionais como a Kate e vários outros que desenvolvem esses pareceres que nos apresentam. Então, acho que principalmente, eu acho que até é um esclarecimento para quem não conhece, né, a importância desse trabalho que vocês fazem para a tomada de decisões. Então, acho que esse é o aspecto principal, né, que tu até citaste, né, que toda a tomada de decisão precisa ser transparente e baseado em processos sistemáticos, né. E claro que o grande desafio num momento como esse, buscar evidências que muitas vezes não são robustas e são, a todo dia estão saindo novas, evidências sobre medicamentos, até sobre aspectos de vigilância epidemiológica, né? Queria que tu nos dissesse um pouco sobre como é que está sendo essa tua experiência, né? E até o fato de tu seres pesquisadora da UNB e também, ao mesmo tempo, ser técnica do Ministério, que são duas concepções que muitas vezes não estão na mesma página, vamos dizer assim, né? O acadêmico, ele quer fazer o trabalho com validade científica, e já o técnico do Ministério tem o timing, que tem que ser rapidamente ser apresentado. Então, se pudesse refletir isso e até lembrar para os acadêmicos que isso é certamente uma área de carreira profissional, né? Que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem essa possibilidade. Sim. É um desafio muito grande, porque, como a gente estava falando, realmente o tempo da tomada de decisão, ele é extremamente distinto, a tomada de decisão é distinta, a execução dela é distinta de uma pesquisa científica, da academia, por exemplo. Então, eu, desde que formei, sempre trabalhei na academia. E recebi essa proposta para trabalhar com a gestão, auxiliando, subsidiando especificamente em tomadas de decisão. É realmente desafiador, porque à medida que nós fazemos esses processos sistemáticos, transparentes e tentamos equilíbrio, equidade nesses processos, a tomada de decisão ela não depende apenas da evidência científica, ela depende de outros fatores, como economia, fatores culturais, inúmeros fatores, vontade política, tem uma série de fatores envolvidos no processo da tomada de decisão.
Então, saber lidar com esse processo e saber que as evidências, elas vão informar a tomada de decisão, mas não vão tomar a decisão, é algo que é importante no entendimento. O que temos procurado fazer é aproximar a academia da gestão, aproximar a gestão da academia, tentar trazer uma proximidade para esse processo de tomada de decisão, reduzindo essa brecha grande aí entre a elaboração de um conhecimento científico e a aplicação dele, né? Que existe até hoje uma ciência para isso, que é a ciência da implementação, Implementation Science, acerca disso. Então, tem todos os estudos aí para trazer como é que se faz isso. E nós estamos aprendendo, né? Nós estamos aprendendo. São experiências exitosas, eu diria até, e também está numa construção esse processo. Erramos e retornamos e acertamos, então tem um equilíbrio a se encontrar. Mas eu diria que o processo principal é esse, é reduzir essa lacuna, e eu diria que uma barreira importante para esse processo é tentar empacotar o conhecimento científico, trazer também o gestor para, desde o início da elaboração da pesquisa, os dois caminhando juntos, né? Que é o que a gente chama do conhecimento integrado, da elaboração do conhecimento integrado. Muito bom. Bom, Karine, Daniela, alguma pergunta para Kate? Então, a gente... Fiquei maravilhada com a sua aula. Acho que muita gente não conhece essa área, como ele também falou agora, e imagino a pressão absurda, né? Mesmo que possam haver críticas de uma demora de resposta, que é natural também que se tenha, porque está todo mundo sob muita pressão, né? A própria OMS teve uma certa demora em reconhecer a pandemia, né? Eu acho que, inicialmente, acho que nenhum de nós quis acreditar, né, na pandemia, e é humano, né, esperado essa sensação. Mas eu queria que você falasse só um pouco de como que você enxerga que seria a nossa resposta com um sistema de saúde como nós temos, porque, bem ou mal, a informação ela chega a todos os municípios, né? E nós somos um país grande, territorialmente, muito diverso, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades que nós temos nesse processo decisório no nosso país é justamente a capilaridade, né? O poder discricionário também é uma questão que há recomendação do Ministério da Saúde, há recomendação de organizações, mas o poder discricionário para o município, ele deixa maleável para a tomada de decisão. Então, por exemplo, agora nós estamos desenvolvendo um estudo de resposta rápida sobre os diferentes, sobre a eficácia das estratégias de isolamento vertical, quarentena, as formas de isolamento, em todos os tipos em algumas pandemias, como que foram usadas, epidemias pelo mundo. Então, nós estamos investigando isso, justamente por essa questão, por esse grande problema que nós temos de heterogeneidade, né, de não homogeneidade no processo decisório. Então, eu acho que essa é uma grande dificuldade que nós encontramos, mas e até para o nosso sistema de saúde conseguir suportar, de fato, tudo que a pandemia representa. Obrigada. Eu queria saber, na realidade, não, eu queria que você falasse se esses estudos que vocês têm conduzido já está disponível em algum portal, ou nesse momento eles ainda estão internos para tomada de decisão, isso depois vai ser divulgado? Então, a gente tem um portal,
em elaboração, acho que já está finalizando para disponibilizar todos esses estudos de forma rápida, porque para já disponibilizar, tínhamos tentado uma parceria com a revista de epidemiologia, até para que fosse disponibilizado rápido, mas estamos tentando logo esse portal para enviar. Mas há a possibilidade de enviar a vocês e que vocês disponibilizem para os alunos, para os profissionais e assim por diante. À medida que nós vamos fazendo os estudos, por exemplo, esse de isolamento, a gente espera para informar a tomada de decisão e só a partir daí de tomada a decisão é que, de fato, a gente pode disponibilizar, né? Mas está disponível, eu posso enviar a vocês. Obrigada, então. Uma pergunta aqui. É uma dúvida frequente às vezes, né, Ayrton? A gente que é pesquisador, os municípios às vezes nos perguntam, né? E é importante a gente ter essa resposta que a gente vai dar. A Karine quer fazer uma pergunta. E aí, Karine? Oi, pessoal. Oi, Kate, obrigada pela tua apresentação. Uma das talvez veias da política informada por evidência é também fazer avaliação dos resultados. Em algum momento vocês discutem sobre isso, assim, sobre o que já foi implantado, a gente já consegue ter alguma informação, qual é a perspectiva em relação a isso, né? Que nem se disse, vamos avaliar o que os outros países têm sobre a quarentena, sobre o isolamento, mas sobre as ações que a gente tem desenvolvido, se a gente já tem alguma análise. Assim. Uhum. Específico para o coronavírus ou de uma forma geral? Para o coronavírus, mas se vocês têm de outras também, pode citar também. Nós estamos num processo de avaliar esse impacto. Nós temos buscado melhorar isso de uma forma geral para entender até mesmo nesse serviço de resposta rápida, o quanto que ele realmente tem impacto numa tomada de decisão, sabe? A gente elabora os estudos, mas será que, de fato, a tomada de decisão foi... qual foi a inferência realmente, de fato, qual foi a influência desse estudo para a tomada de decisão? Nós estamos num processo de maturidade nessa parte especificamente, estamos elaborando os processos, e esse serviço de resposta rápida, ele não tem muito tempo, ele foi desenvolvido tem aproximadamente 1 ano, e aí por isso nós estamos maturando esse processo, mas já há alguns estudos em torno disso especificamente, de avaliar o impacto disso, a gente já tem algumas respostas, a gente ainda não finalizou esses estudos específicos, para a implementação de diversas outros processos, a gente também está trabalhando nisso. Por exemplo, diretrizes clínicas, o Ministério da Saúde elabora as diretrizes clínicas, terapêuticas, então há um processo também para avaliar a implementação dessa diretriz, como está sendo implementado nos municípios, como está sendo implementado no Brasil, de uma forma geral. Então há uma necessidade, eu acho que há uma urgência, né, na verdade, em relação a isso, e é o que a gente tem chamado da ciência da implementação mesmo, e são duas vertentes, até a avaliação do impacto mesmo que a gente está vendo e avaliar a implementação do uso do conhecimento científico, de uma forma geral, na tomada de decisão, seja clínica, seja política, seja qual for essa tomada de decisão. Sim, ótimo, obrigada. Agora, só para encerrar, assim, uma questão que me ocorre, assim, que a maior parte dos estudos são feitos em outros locais, principalmente estudos quantitativos. E os estudos qualitativos, que são tão importantes de acordo com o contexto do país, que a gente sabe que tem uma série de particularidades. Inclusive, um aspecto que eu vejo que não está sendo muito discutido na mídia é como é que está a situação da violência domiciliar, que infelizmente o nosso país é muito violento, principalmente em relação a mulheres e crianças, né? Então, se o Ministério está pensando em ter pesquisas qualitativas, e até
comentar para os participantes, a gente está organizando também uma apresentação do professor Simon Levin, da Noruega, que até teve em Brasília, no encontro no ano passado, sobre esse aspecto, né? Síntese de evidência de qualidade. Síntese de evidência de estudos qualitativos, para ser mais... A gente sabe que a evidência qualitativa, ela desempenha um papel importante, né, assim, crítico na formulação das políticas informadas por evidência. Porque esse tipo de evidência, ela captura opiniões, experiências daqueles afetados especificamente por uma intervenção, por uma opção. Então, ela tem um potencial de ajudar, de humanizar os processos de tomada de decisão. Então, ela pode ajudar a garantir que as intervenções, elas sejam bem aceitas por atores, pelas pessoas envolvidas no processo de tomada de decisão, seja mais viável e não piore as iniquidades, né, os acessos aos direitos. Então, a gente no Ministério da Saúde temos trabalhado com algumas partes importantes nesse processo. Então, nós temos elaborado diálogos de políticas para isso, especificamente, para tentar trazer todos os atores sociais envolvidos nessa tomada de decisão para participarem desse processo como de uma forma conjunta. E aí a gente extrai essas evidências qualitativas, faz transcrição das opiniões, das experiências, dos valores, e aí faz uma análise desse diálogo de política, e então vê se muda ou não, né? Tem alguns setores que já estão fazendo isso, não só lá o Departamento de Ciência e Tecnologia, como o Departamento de Avaliação de Tecnologias em Saúde está fazendo isso, mas nesse processo dos estudos que nós estamos fazendo para a COVID, ainda os estudos que nós fizemos não vieram evidências qualitativas especificamente. Nós até tentamos, procuramos por bases específicas, até para que pudéssemos encontrar as evidências qualitativas, avaliá-las e apresentá-las, mas não encontramos. Agora, nesse estudo que nós estamos atualmente efetuando e devemos entregar essa semana sobre isolamento, esse estudo, sim, vão ter dados qualitativos, porque como envolve o impacto, a avaliação da eficácia, mas tem uma série de outros fatores por trás do isolamento, nós vamos incluir evidências qualitativas. Inclusive, nós já identificamos alguns estudos voltados da China, especificamente, a maioria dos estudos são ali chineses, e esses estudos trouxeram aumento do número de divórcio, aumento do número de violência doméstica, aumento do número... Então, há alguns dados já específicos para esse campo, e a percepção, as experiências, as opiniões relacionadas àquela intervenção. Então, provavelmente, nesse momento, nós começaremos a usar, mas entendemos a dimensão do uso da evidência qualitativa, né, nesse processo. Muito obrigado, Kate. Eu agradeço em nosso nome, mas também em nome de todos que estão assistindo essa apresentação, que certamente é muito esclarecedor e muito relevante para todo o país, o trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigado. Muito obrigada também, eu agradeço a oportunidade. E estou à disposição para acho que deixei os e-mails aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento na elucidação que for necessárias. Contem comigo e contem conosco, né? Ótimo. Muito obrigado.